Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao próximo Grande Passo. Sou o professor Marcel Mello, estou aqui para trabalhar um pouco de matemática com você. E hoje um grande tema, galera. Para começar, razão e proporção, tema lindo, tema maravilhoso que o Enem adora. Adora mesmo, pessoal. Cerca de 30% da sua prova contém isso aqui, razão e proporção. Mas, professor, 30%, o que razão e proporção? Fala logo. Aluno, conceitos básicos de razão. A gente vai ver em forma de exemplo. Vai lá também, razões especiais. Vamos estar aqui também. Proporção, dá uma centrada lá, vai lá, dá uma olhada lá na parte de regra de três simples e compostas. A parte de divisão diretamente e inversamente proporcional também, meu aluno. E sem esquecer a parte também de porcentagem. Essa parte é muito grande lá no seu Enem. Mas vamos lá, vamos já colocar aqui em forma de exemplo, meu aluno. O Enem, ele gosta sim apenas do conceito básico de razão. Professor, mas vamos com calma. O que é a razão? Razão, meu aluno, nada mais é do que uma divisão. Uma divisão, uma fração, isso mesmo. Por exemplo, eu tenho uma sala de 30 alunos, 10 meninas e 20 meninos. Ele quer a razão entre meninas e meninos. Como é que vai ficar? Respeitando a ordem que ele pediu, 10 sobre 20. É isso? Apenas isso. O conceito de razão é muito simples, é apenas uma divisão. Olha a questão que o Enem já trabalhou. O Enem pediu a razão, ele pediu a razão entre os assentos já vendidos, que são aqueles assentos que estão mais escuros, e o total de assentos. Então, pessoal, aqui a gente já percebe que já o total é um valor de 42 assentos. Já sei que no meu denominador contém 42. Então, já vou eliminando a letra B, a letra D e a letra E. Ô professor, no meu numerador, quem é que vai ficar? Ele pediu a razão entre o número de assentos já vendidos. Vendidos, pessoal, são aqueles assentos mais escuros, que a gente vai contar aqui, um por um total de 16 assentos. Então, repare que é uma questão muito simples e nem para simplificar eu precisava, porque eu queria apenas a razão 16 sobre 42. É esse o conceito de razão. Professor, e tem algum tipo de razão que eu preciso de uma atenção maior? Precisa, meu aluno, que são as razões especiais. Razões especiais, vamos passear um pouco nos temas lá nas outras matérias, são aquelas razões já prontas, aquelas razões que já existem lá de maneira prática, que você faz calculando de maneira rápida. Por exemplo, lá na física, velocidade. Lembra como é que calcula a velocidade? Fazendo a distância dividido pelo tempo, a razão da distância pelo tempo. Perfeito, isso é matemática, lá contido na física. Então eu vou fazer a razão entre o valor da distância e o seu tempo. Outra razão especial, pessoal, lá na geografia, número de habitantes por área, eu vou calcular a densidade demográfica de uma região. Então, se ele pede a densidade, eu vou calcular o número de habitantes e dividir pela área. Apenas isso. Outra também, passeando lá nas matérias, vamos cair lá na química. Química e matemática, interação só. Eu quero a densidade de um corpo, saber quem está mais denso ou menos denso. Como é que eu vou fazer? Vou pegar a massa e dividir pelo volume, a razão entre massa e volume. E aí, meu aluno, você que está aí atrás, faz seu coração bater forte agora, porque eu vou falar do queridinho. É isso mesmo, escala. Escala, pessoal, ele está presente no Enem desde 2009, é aquela questão certa. Ele todo ano cai. Professor, escala de um desenho, como é que eu calculo? Fazendo o comprimento no desenho e dividindo pelo comprimento real. Aquela escalazinha que é construído um mapa. Então, é apenas isso, pegando o valor do comprimento do desenho dividido pelo real. Então, vamos nessa, continuando, vamos colocar isso aqui em forma de exemplo. Ele está falando que duas cidades, Florianópolis ao Pará, a distância entre elas é de 2.900 quilômetros, pessoal. E ele fala que essa distância no mapa equivale a 11,6 centímetros. E ele, de maneira simples, direta, já no comando da questão, pede qual é a escala. O aluno, se ele pediu qual é a escala, então já vai colocando o esqueminha. Então, se a questão exige a escala, eu sei que eu vou precisar do comprimento no desenho, dividir pelo comprimento real. Prof, apenas isso com observação. Olha para a tela. Perceba aqui, meu comprimento no desenho é 11,6 centímetros. Perceba que meu comprimento real é 2.900 quilômetros. Estranhou alguma coisa? Estranhou, né? Perceba que as unidades estão distintas, pessoal. Então, essa divisão não pode ser efetuada.
Muito cuidado, é a primeira observação que eu deixo para você quanto às unidades. Sempre, pessoal, sempre que você vai trabalhar a escala, vai lidar com transformação de unidade. Não existem exceções, é sempre, hein? Professor, então como é que eu vou fazer? Recomendo que faça um esqueminha, colocando tudo o que você precisa. A fórmula tem escala, tem comprimento no desenho, tem comprimento real. Então, eu vou preencher isso tudo aqui. A escala é meu xzinho, comprimento no desenho 11,6 centímetros, comprimento real 2.900 quilômetros. Perceba que a melhor opção é você transformar da maior para a menor unidade, porque você foge das vírgulas. É assim que é a melhor dica. Então, eu vou acrescentar 5 casas, que eu vou sair de quilômetro e vou chegar em centímetro. Então, eu vou estar com 290 bilhões agora. Ah, não, professor, deu medo. Calma, calma, porque você não vai fazer nenhuma divisão, apenas uma simplificação. E ainda tem mais, ó. 11,6 e embaixo não tem nenhuma vírgula. Repara o que é que eu vou fazer agora. Eu vou igualar a parte decimal. Se liga. Eu vou colocar um zero lá embaixo e vou tirar a vírgula de cima. Já que o cara de cima tem uma casa decimal e lá embaixo não tem nenhuma, eu vou lá e coloco uma casinha. E aí tá tudo tranquilo, tá tudo na paz. Agora é só dividir, só simplificar. Dividindo por 116 o numerador e por 116 o denominador, vamos ter uma escala de 1 por 25 milhões. Perfeito, né, meu aluno? Muito simples, uma ideia de escala. Mas calma, porque eu falei que seu coração tem que bater forte na escala. Prof, por que tem que bater forte? Porque temos outros tipos de escala. Olha para o nosso próximo exemplo. Ele está falando de escala, pessoal, mas agora ele fala de centímetro quadrado, metro quadrado. Professor, a escala também pode envolver metro quadrado, centímetro quadrado, que são unidades de área? Pode sim. E aí esse cuidado que você tem que ter agora. Porque a escala, já que fala de área, tem que ser uma escala ao quadrado. Então, essa atenção. Anotou minha segunda observação? A primeira, quanto às unidades. A segunda observação, quanto ao tipo de escala. Se você está numa escala de superfície, lembre de colocar a escala ao quadrado. Show? Professor, a área do desenho, dividido pela área real, tudo no esqueminha, colocando a escala que ele já deu, 2 pontinhos 25 é 1 sobre 25. Comprimento no desenho que a questão pede. Comprimento real, 9 metros quadrados. Então, lendo com muita calma, você vai perceber que é só separar cada quadradinho no seu lugar. 1 sobre 25 ao quadrado é só distribuir esse ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1, 25 ao quadrado vai dar 625. Outra jogada que eu já fiz, o que foi que eu falei na primeira observação? Que toda questão de escala, ela tem que ter a transformação. Eu já fiz isso. Eu transformei de metro quadrado para centímetro quadrado. Metro para decímetro para centímetro são 2 casas, só que agora são ao quadrado, então são 4 algarismos. Perceba que eu acrescentei 4 zerinhos aí. Fazendo aquela multiplicação cruzada, meu aluno, é isso que eu fiz, ó. X vezes 625 e 1 vezes 90 mil, esse 625 vai para lá dividindo, chegando no resultado final de 144 centímetros quadrados. Muito lindo, né? Muito lindo. Perceba que escala é muito importante. E o Enem vem variando. O Enem disse, opa, tá caindo muita escala, vamos variar um pouquinho? Aí trouxe a escala de superfície. Prof, acabou, né, a variação, né? Não tem mais variação. Tem, meu aluno, tem. Enem é caixinha de surpresas. Veio ele mais um ano e trouxe uma que fala de volume. Olha as unidades, ó. Utilizando a escala 1 por 200, perceba que ele deu a escala, ele fala do volume, 8 centímetros cúbicos. Nossa, professor, peraí, escala, centímetros cúbicos, volume agora. Vai na jogada, vai naquele raciocínio. Escala é desenho sobre real, mas se está falando de volume, eu vou fazer a escala cúbico, perfeito? Então, colocando um esqueminha de todas as escalas que a gente trabalha, ó, escala linear, escala de superfície e escala volumétrica. Lembre de colocar a depender L elevado a 2 ou L elevado a 3. Vamos lá? Vamos nessa na nossa questão. Eu tenho escala, volume, desenho, volume real. Colocando o que a gente tem da questão, eu tenho uma escala, eu tenho volume no desenho e eu estou agora pedindo o volume real. Jogando isso aqui na minha fórmula, lembre que a escala vai estar ao cubo elevado a 3, volume no desenho 8, o meu volume real x. Professor, por que você não transformou? Perceba que a opção transformar agora, meu aluno, de centímetro para metro é voltar a casa. E quando eu volto a casa, eu vou trabalhar com vírgula, isso não é legal. Então, por isso que eu vou deixar para trabalhar essa transformação no final. Se ligou na jogada? Então, vamos embora.
1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Professor, não, 200 elevado a 3? Ah, é muito grande, para com isso. É apenas um 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Se tem 2 zeros, você vai triplicar a quantidade de zeros. Top, né? Então, agora eu tenho 6 zeros. Faz aquela multiplicação cruzada. 1 vezes x vai dar x. 8 vezes 8, 64. E repete todos os zeros. Perceba que eu tenho centímetros cúbicos, mas a questão exigiu em quê? Em metros cúbicos. Então, voltando, tirando agora 2 casas, cada casa com 3 algarismos, eu vou ter apenas meu 64 metros cúbicos. Beleza, meu aluno? Vou deixando vocês por aqui. Já quero te ver no nosso próximo encontro. Até já já!